O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, implantará, no prazo de 90 dias, a contar da data de publicação desta lei, sistema próprio e informatizado de cadastros dos pagamentos e débitos dos governos estaduais, do Distrito Federal e das prefeituras municipais, que viabilize o permanente acompanhamento e fiscalização do disposto nos artigos 56, 57 e 58 e permita a divulgação periódica dos devedores da Previdência Social. Artigo 60. O pagamento dos benefícios da Seguridade Social será realizado por intermédio da rede bancária ou por outras formas definidas pelo Ministério da Previdência Social. Artigo 61. As receitas provenientes da cobrança de débitos dos estados e municípios e da alienação, arrendamento ou locação de bens móveis ou imóveis pertencentes ao patrimônio do Instituto Nacional do Seguro Social deverão constituir reserva técnica de longo prazo, que garantirá o seguro social estabelecido no plano de benefícios da Previdência Social. Parágrafo único. É vedada a utilização dos recursos de que trata este artigo para cobrir despesas de custeio em geral, inclusive as decorrentes de criação, majoração ou extensão dos benefícios ou serviços da Previdência Social, admitindo-se sua utilização excepcionalmente em despesas de capital na forma da Lei de Orçamento. Artigo 62. A contribuição estabelecida na Lei 5.161 em favor da Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro, será de 2% da receita proveniente da contribuição a cargo da empresa, a título de financiamento da complementação das prestações por acidente do trabalho, estabelecida no inciso 2 do artigo 22. Parágrafo único. Os recursos referidos neste artigo poderão contribuir para o financiamento das despesas com pessoal e administração geral da Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho Fundacentro. Título 8. Disposições finais e transitórias. Capítulo 1 da modernização da Previdência Social. Artigo 67. Até que seja implantado o Cadastro Nacional do Trabalhador, CNT, as instituições e órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais, detentores de cadastro de empresas e de contribuintes em geral, deverão colocar à disposição do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, mediante a realização de convênios, todos os dados necessários à permanente atualização dos cadastros da Previdência Social. Artigo 68. O titular do cartório de registro civil de pessoas naturais remeterá ao INSS, em até um dia útil, pelo Sistema Nacional de Informações de Registro Civil, SIRC, ou por outro meio que venha a substituí-lo, a relação dos nascimentos, dos natimortos, dos casamentos, dos óbitos, das averbações, das anotações e das retificações registradas na serventia. Parágrafo 1º. Para os municípios que não dispõem de provedor de conexão à internet ou de qualquer meio de acesso à internet, fica autorizada a remessa da relação em até 5 dias úteis. Parágrafo 2º. Para os registros de nascimento e de natimorto, constarão das informações obrigatoriamente a inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, o sexo, a data e o local de nascimento do registrado, bem como o nome completo, o sexo, a data e o local de nascimento e a inscrição no CPF da filiação. Parágrafo 3º. Para os registros de casamento e de óbito, constarão das informações obrigatoriamente a inscrição no CPF, o sexo, a data e o local de nascimento
do registrado, bem como, acaso disponíveis, os seguintes dados. Inciso 1. Número do cadastro perante o Programa de Integração Social, PIS, ou o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP. Inciso 2. Número de Identificação do Trabalhador, NIT. Inciso 3. Número de benefício previdenciário ou assistencial, se a pessoa falecida for titular de qualquer benefício pago pelo INSS. Inciso 4. Número de registro da carteira de identidade e respectivo órgão emissor. Inciso 5. Número do título de eleitor. Inciso 6. Número e série da carteira de trabalho e previdência social, CTPS. Parágrafo 4º. No caso de não haver sido registrado nenhum nascimento, natimorto, casamento, óbito ou averbações, anotações e retificações no mês, deverá o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais comunicar esse fato ao INSS até o 5º dia útil do mês subsequente. Parágrafo 5º. O descumprimento de qualquer obrigação imposta neste artigo e o fornecimento de informação inexata sujeitarão o titular do cartório de registro civil de pessoas naturais, além de outras penalidades previstas, à penalidade prevista no artigo 92 desta lei e à ação regressiva proposta pelo INSS em razão dos danos sofridos. Artigo 69. O INSS manterá programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidades ou erros materiais. Parágrafo 1º. Na hipótese de haver indícios de irregularidade ou erros materiais na concessão, na manutenção ou na revisão do benefício, o INSS notificará o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador para apresentar defesa, provas ou documentos dos quais dispuser no prazo de, inciso 1, 30 dias, no caso de trabalhador urbano, inciso 2, 60 dias, no caso de trabalhador rural, individual e avulso, agricultor familiar ou segurado especial. Parágrafo 2º. A notificação a que se refere o parágrafo 1º deste artigo será feita, inciso 1, preferencialmente por rede bancária ou por meio eletrônico, conforme previsto em regulamento. Inciso 2, por via postal, por carta simples, considerado o endereço constante do cadastro do benefício, hipótese em que o aviso de recebimento será considerado prova suficiente da notificação. Inciso 3, pessoalmente, quando entregue ao interessado em mãos. Inciso 4, por edital, nos casos de retorno com a não localização do segurado, referente à comunicação indicada no inciso 2 deste parágrafo. Parágrafo 3º. A defesa poderá ser apresentada pelo canal de atendimento eletrônico do INSS ou na agência da Previdência Social do domicílio do beneficiário, na forma do regulamento. Parágrafo 4º. O benefício será suspenso nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Não apresentação da defesa no prazo estabelecido no parágrafo 1º deste artigo. Inciso 2. Defesa considerada insuficiente ou improcedente pelo INSS. Parágrafo 5. O INSS deverá notificar o beneficiário quanto à suspensão do benefício de que trata o parágrafo 4º deste artigo e conceder-lhe prazo de 30 dias para interposição de recurso. Parágrafo 6º. Decorrido o prazo de 30 dias após a suspensão a que se refere o parágrafo 4º deste artigo, sem que o beneficiário, o seu representante legal ou o seu procurador apresente recurso administrativo
aos canais de atendimento do INSS ou a outros canais autorizados, o benefício será cessado. Parágrafo 7. Para fins do disposto no caput deste artigo, o INSS poderá realizar recenseamento para atualização do cadastro dos beneficiários, abrangidos os benefícios administrados pelo INSS, observado o disposto nos incisos 3, 4 e 5 do parágrafo 8º deste artigo. Parágrafo 8. Aqueles que receberem benefícios realizarão anualmente a comprovação devida nas instituições financeiras, por meio de atendimento eletrônico com uso de biometria ou por qualquer meio definido pelo INSS, que assegure a identificação do beneficiário, observadas as seguintes disposições. Inciso 1. A prova de vida e a renovação de senha serão efetuadas por aquele que receber o benefício, mediante identificação por funcionário da instituição, quando realizada nas instituições financeiras. Inciso 2. O representante legal ou o procurador do beneficiário, legalmente cadastrado no INSS, poderá realizar a prova de vida no INSS ou na instituição financeira responsável pelo pagamento. Inciso 3. A prova de vida de segurados com idade igual ou superior a 60 anos será disciplinada em ato do presidente do INSS. Inciso 4. O INSS disporá de meios, incluída a realização de pesquisa externa que garantam a identificação e o processo de prova de vida para pessoas com dificuldades de locomoção e idosos acima de 80 anos que recebam benefícios. Inciso 5. O INSS poderá bloquear o pagamento do benefício encaminhado às instituições financeiras até que o beneficiário atenda à convocação, permitida a liberação do pagamento automaticamente pela instituição financeira. Parágrafo 9. O recurso de que trata o parágrafo 5 deste artigo não terá efeito suspensivo. Parágrafo 10. Apurada irregularidade recorrente ou fragilidade nos procedimentos reconhecida na forma prevista no caput deste artigo ou pelo órgão de controle, os procedimentos de análise e concessão de benefícios serão revistos de modo a reduzir o risco de fraude e concessão irregular. Parágrafo 11. Para fins do disposto no parágrafo 8º deste artigo, preservados a integridade dos dados e o sigilo eventualmente existente, o INSS, inciso 1, terá acesso a todos os dados biométricos mantidos e administrados pelos órgãos públicos federais. Inciso 2, poderá ter, por meio de convênio, acesso aos dados biométricos. A linha A, da Justiça Eleitoral. A linha B, de outros entes federativos.